Boa tarde a todos. Mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles que iremos iniciar. Agora encontramos-nos analisando os capítulos do livro Encontro com a Paz e a Saúde. Hoje abordaremos a temática Crises Existenciais, que faz parte do segundo capítulo da obra. Sempre lembrando que o estudo de obras anteriores da série psicológica encontra-se no nosso canal no YouTube. Você que ainda não visitou, visite e se inscreva gratuitamente. Esse livro, Encontro com a Paz e a Saúde, ele representa a 14ª obra da série psicológica. E como de hábito, vamos aqui fazer uma breve introdução com um comentário de um texto do Espírito Emmanuel, extraído do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Separamos esse texto. O Pai não estabelece prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isso é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Então vamos aqui colocar alguns apontamentos em torno dessa passagem para servir de introdução ao nosso estudo. Quando Emmanuel inicia esse parágrafo dizendo o Pai não estabelece prerrogativas injustificáveis, ele quer nos deixar bem claro de que, através das leis divinas, cuja base maior é o amor, a misericórdia, a justiça, nós temos inúmeras oportunidades, meios e instrumentos para a superação de problemas, de dificuldades, para a aquisição de valores que nos servirão de apoio no nosso trabalho evolutivo, no nosso progresso espiritual. Isso para todos. E para que a questão ficasse mais clara, ele nos diz: sua proteção misericordiosa estende-se a todos. Então aqui vai para lá das possibilidades, mas também a proteção. Indistintamente. Indistintamente é porque não depende de religião, não depende de país, não depende de cor, não depende de nada que tenha servido para a implantação de separações entre os homens. Estende-se a todos indistintamente, mas aí vem a questão. Nem todos a recebem. Mas não recebem não é porque Deus, através dos benfeitores espirituais, não desejassem ajudar e proteger. Não. Não recebem porque muitas criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade. Não há como deixarmos de recordar nessa passagem a ligação com aquela situação que André Luiz passou no umbral, na abertura do livro Nosso Lar, aonde benfeitores espirituais há muito tempo tentavam ajudá-lo, mas não conseguiam, devido os bloqueios que o egoísmo e a vaidade nele se impunha. Mas aí depois, quando chegou o momento de abrir-se à humildade e à resignação, a ajuda foi logo percebida. Então, no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas, vamos analisar
as figuras de linguagem que estão presentes nessa frase de Emmanuel. Envolvendo o coração, envolvendo o sentimento, envolvendo as perspectivas de sintonia que a criatura humana poderia oferecer, mas que o egoísmo e a vaidade embotam, estabelecem sombras densas, sombras no sentido das vibrações pesadas que se estabelecem no materialismo, no imediatismo, no próprio egoísmo que a criatura humana deixa-se envolver. Bom, com esses comentários nós vamos para o primeiro capítulo, aliás, para a nossa temática crises existenciais à luz da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Aqui outra vez eu vou lembrar, o mais importante é a leitura do livro. Aqui nós separamos alguns textos alternados de cada capítulo, que mais nos chama a atenção e que traduzam algum conteúdo de ordem moral, comportamental e que sirva de estímulos a mais para o nosso esforço de despertamento da consciência, do encontro com o nosso eu profundo. Mas o mais importante é a leitura do livro. A crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando o melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, de condutas, objetivando resultados mais saudáveis e práticos. A questão é a seguinte: estando todos nós encarnados no mundo de provas e expiações, aonde trazemos em nosso conteúdo existencial testes, provas, dificuldades, que às vezes se apresentarão como crises existenciais, é invariável. E isso se coloca como uma necessidade para o estímulo do nosso crescimento espiritual. Como Joana aqui lembra, para serem realizadas mudanças de paradigmas, de modelos, de padrões de agir, de condutas, objetivando resultados mais saudáveis, objetivando o nosso crescimento espiritual. O problema todo, de fato, só se estabelece quando, acima das provas e testes que trazemos como necessidades para a presente encarnação, nós atrapalhamos essas provas, acrescentando outras, devido ao nosso proceder distorcido das leis divinas na presente encarnação. Quando nos percebemos envolvidos com um nível de provas e dificuldades que fogem às possibilidades ideais de solução, poderemos estar diante disso, de acréscimos de dificuldades que trouxemos para a nossa vida atual, acima daquelas que deveríamos estar passando. A raiz dessas crises encontra-se a ambição econômica dos seres humanos imediatistas, que tudo investem em favor do poder e do ter, na desenfreada pretensão de reunir bens materiais e consumistas. Então, entre outros aspectos que o nosso proceder desequilibrado estabelecem na vida atual, há um emaranhado, uma ligação grande com as perspectivas da sociedade materialista, né? Da ambição econômica, dessa estrutura associada a dinheiro e poder,
que faz com que a ilusão de bens e de posses materiais criem um nível de dificuldade e de problema para a criatura humana que se torna um acréscimo insuportável às provas que ela já traz. As moles humanas, as massas humanas, desnorteadas, em falsas necessidades de acumular e de desfrutar, ao lado das ânsias desmedidas pelo prazer, fogem para as depressões coletivas ou para a violência. É o que mais nós temos visto nos dias de hoje. Depois de passar dessa fase mais difícil da pandemia, depois dos agravantes da crise econômica e financeira que envolve a humanidade, em especial o Brasil, todo esse pano de fundo, junto com essas perspectivas ilusórias do materialismo, qual é o resultado? Ao lado das ânsias desmedidas pelo prazer, fogem para as depressões coletivas ou para a violência. Temos visto um acréscimo absurdo de violência, principalmente no Brasil. As depressões também, os processos de ansiedades agressivas, que levam às síndromes do pânico e outras, também. Todas elas envolvidas pelo pano de fundo do materialismo. Eis então os deslates de toda ordem, a sofreguidão para chamar a atenção, para a autorrealização exterior, em face da frustração por não haver conseguido internamente. Então, eis então os deslates que são os absurdos, as tolices de toda ordem. A sofreguidão para chamar a atenção, uma ânsia desequilibrada para querer estar na mídia, para a autorrealização exterior. Decorrentes de quê? Da frustração por não haver conseguido se realizar internamente. Que é sobretudo isso que nós visamos trabalhar nesses estudos da psicologia de Joana de Ângeles. A conquista dos valores espirituais, que se traduzem em estados de harmonia e de serenidade interior, de paz de espírito, de consciência tranquila. São esses valores que têm faltado para a grande maioria que se entregam aos processos de desequilíbrio na área das doenças do sentido, na área das doenças emocionais. Embora algumas vezes a crise seja o portal de acesso a novas realizações, a revisão de valores que já se encontram superados e permanecem em vigência dificulta o acesso ao crescimento e à realização, torna-se tormento pessoal. Vamos analisar mais detidamente essa parte. A princípio, as crises que surgem na nossa vida podem e deveriam ser acesso a novos esforços de realização. O problema todo, como havíamos dito a princípio, é quando de acréscimos nós criamos problemas novos, junto com aquelas provas que, chegada a época de termos que enfrentá-las, se somam aos problemas novos. Aí geram crises, às vezes, insuportáveis. Mas, a princípio, o objetivo é a revisão de valores, o esforço do trabalho evolutivo, e permanece em vigência, dificultando o acesso, o crescimento e a realização. E a realização torna-se um tormento pessoal.
É esse o problema. É que quando há esse acréscimo de dificuldades geradoras da crise, a superação delas torna-se um tormento. Uma dificuldade normalmente muito difícil de se lidar. O ser humano, em face da sensibilidade emocional e dos estratos jacentes no inconsciente profundo e no subconsciente atual, é sujeito a alterações contínuas, mantendo a sua individualidade e a sua personalidade. Então, todos nós, em face da sensibilidade emocional que trazemos, os estratos jacentes são aqueles conteúdos que estão próximos do nosso inconsciente profundo e do subconsciente atual, aonde estão as experiências e realizações da vida atual e que ficam em um acesso intermediário entre o inconsciente e a consciência atual. É sujeito a alterações contínuas, devido a todo esse manancial de informações. Nós somos sujeitos a mudanças inesperadas em atitudes ou comportamentos que temos. Aliás, é por isso que, através do conhecimento da doutrina espírita e do estudo de obras como essa de Joana de Ângeles, nós somos tão estimulados à vivência máxima do bem, da caridade, como sendo fatores, ao mesmo tempo, ressignificantes do nosso passado de delitos, como também apaziguador de conflitos emocionais que trazemos em potencial em nós e que, na medida em que a identificação com o bem vai se dando a níveis mais profundos, esses valores, esses estratos do passado são ressignificados e não estabelecem mais desconcertos para a nossa personalidade, para a nossa atuação nos dias de hoje. O ser humano possui profundidade que deve ser penetrada, superando a superficialidade do dia a dia, na busca das qualidades autênticas que o fazem diferente dos demais animais. Aqui é muito importante uma reflexão que façamos. O ser humano não está destinado a se satisfazer com o cotidiano, com o dia a dia, com a superficialidade do dia a dia. Face o espírito imortal que em nós já passou por diversas experiências encarnatórias, nós temos fome e necessidade de valores transcendentais, de valores espirituais, para que, de fato, o diferencial no nosso psiquismo em relação aos animais se estabeleça de forma natural e espontânea. O problema todo ganha níveis de crises e de gravidade quando, em vez de trabalhar essas necessidades que o nosso espírito, como espírito eterno que é preciso resolver, e passamos a dar atenção exagerada à superficialidade do materialismo, dos gozos imediatistas, das satisfações puramente instintivas, querendo agir como se nós fôssemos animais, meramente animais que usariam a razão. Na medida em que buscamos esses valores mais profundos em nós, que nos conectam com as leis divinas,
com os objetivos superiores da existência humana, as dificuldades e as crises passarão a ser resolvidas de uma forma natural, espontânea, por estarmos acionando forças e energias profundas em nós e que nos darão estabilidade e superação dessas dificuldades. Não reagindo, não agredindo, não se destruindo, não se desequilibrando, graças ao discernimento que o leva aos atos compatíveis com os níveis alcançados de sabedoria. De fato, para superarmos plenamente as reações instintivas, animais, para não termos ainda as atitudes comportamentais estruturadas em reação, em agressão ou em destruição, isso vai acontecendo na medida em que vamos trabalhando níveis de percepção da vida de forma bem diferenciada. Níveis de percepção da vida em termos espirituais, possibilitando-nos uma certa satisfação íntima por entendermos os objetivos maiores da nossa existência no corpo. O ser humano é constituído psicologicamente de resistências que lhe facultam enfrentar constantes desafios emocionais, graças aos quais a vida ruma na direção da autorrealização. Assim é que deve ser, desde que estejamos realizando com êxito os objetivos espirituais que o nosso psiquismo, que a nossa mente já reclama. Acontecendo isso, nos possibilitarão enfrentar constantes desafios emocionais, graças aos quais a vida ruma na direção da autorrealização. Os problemas e as dificuldades que irão surgindo passam a ser usados como degraus para nosso crescimento espiritual, e não para crises de revolta, de raiva, de reações desequilibradas. Em vez do abatimento e do desconforto, do abandono dos objetivos, cabe ao indivíduo em crise reconhecer que lhe é reservado o dever de enfrentar o acontecimento, partindo então para experiências mais enriquecedoras. Então, fechando esse tópico do 2º capítulo do livro Encontro com a Paz e a Saúde, Joana aqui nos chama a essa reflexão. Em vez do abatimento e do desconforto, face os problemas geradores de crise, cabe ao indivíduo reconhecer que lhe é reservado o dever de enfrentar o acontecimento, partindo então para experiências mais enriquecedoras. Desse modo, nós iremos nos habilitando a enfrentar provas e dificuldades necessárias ao nosso crescimento espiritual, utilizando-as como degraus para a nossa ascensão espiritual mais rápida. É isso que nós somos levados através desses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Agradecemos aqueles que nos acompanharam,
Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Uma boa tarde para todos.